meu sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. BYD é do Brasil. 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 Hi, welcome to Brazil. Em 2025, isso foi respondido em vários idiomas. Foram mais de 9 milhões de turistas internacionais. É recorde. Olha o mate com alemão. É o melhor momento do nosso turismo. Sim, aqui tem cultura, culinária, só o ano todo. Mas o mundo vem mesmo é por causa da gente. É feito à mão e com amor. E o que traz o mundo para o Brasil é nossa língua oficial, a simpatia. Com mais turistas, o país cresce. Foram 42 bilhões de reais na economia. E aí todo mundo ganha. Porque com mais turistas, tem mais emprego, renda e oportunidades. Pode se orgulhar. É o brasileiro crescendo junto com o turismo. E aí, o que você aprendeu hoje? Welcome to Brazil. Embratur, governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Seja qual for a sua vontade, no Rio de Janeiro ela ganha vida. Um estado que transforma cada momento em algo único. Entre montanhas, mares e florestas, o Rio é um convite para quem busca aventura, contemplação ou simplesmente uma pausa para respirar. No Rio, a energia pulsa. Cultura, história e arte se encontram em cada esquina, celebrando a diversidade que faz do Rio um dos lugares mais especiais do mundo. E se você pensa em grandes eventos, o RJ também dá um show, com negócios e celebrações para todos os gostos. Um estado que inspira, conecta e encanta. Por trás de tudo isso estão os profissionais que trabalham para manter o Rio de Janeiro preparado, seguro e acolhedor. Aqui, cada serviço é pensado para as pessoas. Pode chegar e viver o seu sonho. O RJ vai abraçar você. Sustentabilidade, criatividade, eficiência. Um país de braços abertos para o mundo. Foi reconquistando a nossa imagem no exterior que o Brasil atraiu investimentos, abriu novos mercados e bateu recordes de exportações. A Apex Brasil está cumprindo seu papel e colaborando para o país superar metas. Com o maior número de empresas apoiadas na história, está realizando rodadas de negócios que unem empresários de diversos setores e regiões do Brasil a compradores internacionais. Isso ajudou a abrir novas fronteiras para milhares de produtos brasileiros que já estão conquistando o mundo. Vem conquistar mais com a Apex Brasil. Afinal, o mundo é pequeno para quem enxerga longe e as oportunidades são gigantes. Apex Brasil, levando um novo Brasil para todo o mundo. A Cedro Participações tem um jeito próprio de atuar em setores estratégicos.
Na mineração, com inovação e tecnologia aliadas a soluções ambientais. No agro, cultivando café arábica por gotejamento. No real estate, em projetos complexos e de alto padrão. Em farma, numa nova fábrica de insulina. E na infraestrutura ferroviária, com o pioneiro ramal Serra Azul. Sustentabilidade com responsabilidade socioambiental. É o jeito Cedro Participações de fazer a diferença. Bem-vindo à cidade de São Paulo, maior cidade da América Latina e quinta maior metrópole do mundo. Com PIB maior que o de 60 países. O maior polo industrial e tecnológico da América Latina. A melhor cidade para fazer negócios nos setores de comércio e serviços do Brasil. Invista em São Paulo, um dos maiores centros econômicos do planeta. Já pensou que suas escolhas podem conter um grande impacto? Ou que a sua entrega vai muito além da comida quentinha? Nossa matéria-prima vem de fontes renováveis. E isso quer dizer que transformamos o que vem da natureza em produtos cada vez mais sustentáveis. É assim que estamos presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. E junto com você, ajudamos a cuidar do planeta e do futuro de todos nós. A CBMM acredita no poder transformador da tecnologia para construir um mundo mais leve, mais sustentável e mais eficiente. Por isso, estamos no mundo inteiro. E o mais importante, estamos exatamente onde o mundo precisa. E estamos nas tecnologias que levam a humanidade cada vez mais longe. Porque acreditamos que transformar materiais nada mais é que uma forma de transformar o mundo. No coração do Brasil, onde a terra encontra o céu e a vida brota com vigor, existe uma forte conexão entre o campo e a cidade. É o Sistema CNA, Senar e Instituto, que representa os produtores rurais em todo o nosso país e é formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e pelo Instituto CNA. Além dos produtores, a força desse sistema também está nas 27 federações estaduais e nos quase 2.000 sindicatos rurais municipais que fazem parte dele. Na sede da CNA, em Brasília, uma equipe dedicada trabalha incansavelmente para proteger os interesses dos produtores brasileiros. Além disso, a CNA conta com uma equipe de especialistas no agro, atuando nos poderes executivo, legislativo e judiciário para elaborar políticas públicas. Mas o trabalho vai além. O Senar desempenha um papel crucial, oferecendo formação profissional, promoção social e ensino técnico presencial e à distância, além de assistência técnica e gerencial para gerar empregos, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida no campo. Já são mais de 80 milhões de atendimentos e o Instituto CNA e a Faculdade CNA também contribuem para melhorar a vida do produtor e formar profissionais qualificados para o setor. Trabalhando juntos pelo desenvolvimento do agronegócio, o Sistema CNA, Senar e o Instituto constroem uma conexão produtiva entre o campo e a cidade, garantindo uma produção sustentável e alimentos para todos. Essa é a nossa indústria, lá não para de criar. Cria e recria, cria e recria. Novidades no mercado, é a gente que inventa. Inventa e reinventa, inventa e reinventa. Depois que você usou, a indústria aproveita. Reaproveita. Nossa indústria cria e recria soluções mais fortes e sustentáveis todos os dias. A indústria cria, a indústria é mais. Seguimos agora para o 5º painel do nosso Summit, o próximo ciclo de crescimento das relações Brasil-China no agronegócio. Segurança alimentar, florestas e energia. Bom, para moderar essa conversa em torno do nosso agronegócio e a ampliação da sua relevância diante das novas exigências de um mercado estratégico, tenho o prazer de chamar mais uma vez Ínia Baeta, editora executiva do Valor.
Olá, boa tarde. Vamos agora para o nosso quinto painel. Eu gostaria de chamar o senhor Kevin Chen, o senhor Pablo Machado, o senhor Tian Li, o senhor André Guimarães. Vamos, por favor, o senhor Inti Mendonça. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pela presença novamente. Gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta para o senhor Inti. Um pouco sobre o nosso agro, né? A China é o principal parceiro comercial do Brasil no setor agropecuário, e a minha pergunta é se ainda há espaço para crescer, né, essa relação, e sob quais condições, e como é que se pode buscar maior valor agregado e sustentabilidade para os nossos produtos. Boa tarde a todos, agradeço o convite, né, do Valor. Bom, a relação comercial, né, do agro, Brasil e China, ela foi transformadora, né, nos últimos anos. Muito do fluxo comercial está justamente pautado nas commodities agrícolas. E existe, obviamente, um desafio, mesmo porque o que a gente percebe claramente do ponto de vista do planejamento chinês, uma necessidade de diversificação, então diversificação de fontes, de países exportadores, não é, para alimentos, não é, para garantir a segurança alimentar da China, e também todo um processo, né, crescente de busca de autossuficiência. Obviamente, o consumo de proteína na China permanece expandindo, não é, o que dá, num médio prazo, não é, essa perspectiva de que o fornecimento dessa fonte proteica para a ração animal, né, que são os grãos que são exportados do Brasil para a China, é algo que se mantém, né? A demanda se mantém, a oferta brasileira ela é, enfim, suficiente em qualidade, é suficiente e com perspectiva, né, de crescimento, batemos recordes atrás de recordes, né, de safra após safra. Né? Então, essa é uma relação que ela tem justamente essa complementaridade, né? De um lado um grande mercado consumidor e de outro, né, um país com uma capacidade de produção muito grande. Né? Mas o que se percebe em todo esse processo, né, de transformação, né, e planejamento que a China tem, e eles são extremamente eficientes, né, em colocar essas metas e esses objetivos de planejamento, é que há alguns desafios, né, a serem enfrentados. Essa discussão, né, da sustentabilidade na cadeia de suprimentos é um assunto extremamente importante, né, e a gente está aqui como CNA buscando participar desse diálogo, buscando contribuir com esse diálogo, buscando colocar, né, como, por exemplo, no Brasil, né, práticas, né, de integração, lavoura, pasto, floresta, retenção de nitrogênio no solo, absorção de carbono, que já são práticas que têm se difundido no Brasil, né, são não só sustentáveis, como contribuem, né, para o meio ambiente. Então, conseguir, né, travar um diálogo, estabelecer, né, essa comunicação cada vez mais profunda, cada vez mais direta, né, com os órgãos reguladores chineses. Obviamente, isso é encabeçado pelo MAPA, na representação, né, do governo aqui na China. Nós, como CNA, não participamos diretamente disso, mas o que a gente percebe é que é necessário que haja uma mobilização, né, de todos os envolvidos, né? Tanto a representação oficial, que obviamente já está mobilizada, mas também o setor privado e as entidades de classe, como, por exemplo, a CNA. Então, é importante que todos estejam trabalhando, né, dentro de uma mesma visão. Né? Eu acho que isso é uma questão muito importante para que a gente possa estabelecer esse diálogo, entender como que isso está sendo analisado pela autoridade chinesa, pelo regulador chinês, e não ficar simplesmente, de repente, esperando, né, uma política surgir e a gente ter que trabalhar somente de uma forma reativa. Então, acho que esse é um desafio que está colocado, né, e a sustentabilidade, com certeza, é hoje o que vai ditar a nossa relação comercial do agro com a China. Obrigada. Eu queria fazer a pergunta agora para o Pablo. A China acabou de lançar o seu 15º plano quinquenal com as diretrizes de desenvolvimento do país até 2030. Então, queria saber quais pontos do novo plano podem abrir oportunidades para o Brasil e China intensificarem suas relações comerciais e econômicas, principalmente na área do agro.
Boa tarde a todos. Agradeço e parabenizo o Valor pelo evento e acho que essa é uma pergunta muito oportuna. A China aprovou agora, no mês de março, seu 15º plano quinquenal e nós, que somos uma empresa que tem relações com a China há mais de 40 anos, estamos localizados, temos operações aqui, entender os planos quinquenais é fundamental. Isso aqui é um tema, Zínia, que a gente podia passar a tarde inteira falando, né? Mas eu queria trazer talvez 4 pontos que eu acho que chamam muito a atenção e impactam muito os negócios da Suzano. O primeiro é o que o 15º plano quinquenal traduz como abertura de alto nível. A abertura de alto nível que vem sendo falado em muitos dos planos quinquenais agora, ela é interpretada com um pano de fundo diferente, que ela não significa apenas acesso a mercados. Ela significa integração de cadeias produtivas, integração financeira, integração tecnológica. O segundo ponto é tecnologia e upgrading das cadeias produtivas no centro da estratégia de desenvolvimento. E o terceiro ponto é o ponto de integração financeira. Esses 4 temas, que são 4 temas prioritários do 15º plano quinquenal, eles eu vejo como oportunidades muito importantes para as empresas brasileiras que fazem negócios com a China. E eu queria trazer aqui um pouco da nossa experiência prática em relação a esses temas. O primeiro tema diz respeito à indústria inteligente, automação e robótica. A China hoje tem um ecossistema de manufatura inteligente, mecanização e robótica, não só que está no forefront da tecnologia, como com enorme escala e enorme velocidade. Isso traz uma eficiência enorme aos nossos processos produtivos. Então, empresas brasileiras que estão localizadas aqui identificam essas tecnologias, elas incorporam nos seus processos essa eficiência. Para isso, a Suzano, antecipando isso há alguns anos, nós estabelecemos um centro de compras especializado na China. Esse centro de compras, aqui até o chefe do centro de compras está até aqui conosco, ele visa não apenas identificar e desenvolver fornecedores locais chineses para as nossas operações na Ásia, mas fornecedores chineses que possam trazer esses equipamentos e tecnologias para as nossas operações globais. E isso vem trazendo ganhos de eficiência e competitividade para todas as nossas operações. Segundo aspecto prático, tecnologia. A China, goes without saying, né, tá na vanguarda em inteligência artificial e aqui, no que diz respeito à nossa experiência prática, o que a gente chama de gêmeos digitais industriais e florestais, que são operações digitais que correm paralelamente à sua operação física, por meio de inteligência artificial. Isso é uma tecnologia disruptiva que, sem dúvida, agrega não apenas competitividade, como segurança às operações. Isso é uma outra grande oportunidade e a gente vem desenvolvendo isso aqui também. E o terceiro e último ponto que eu queria trazer como um exemplo prático é a integração financeira. A China, ela tem hoje um ecossistema financeiro que se internacionalizou e se sofisticou. E ela tem um ambiente macroeconômico
que oferece capital a custos muito competitivos. Estabelecer relações com as instituições financeiras e o mercado de capitais chinês contribui muito para as empresas brasileiras para que elas tenham acesso a capital mais competitivo, a capital de longo prazo e promoverem uma maior integração. Um exemplo prático disso, né? A Suzano foi a primeira empresa das Américas a lançar Panda Bonds em 2024. Fizemos uma segunda emissão em 2025. E essa emissão em mercado de capitais chinês está entre as mais competitivas dentro do portfólio de dívidas da Suzano, e essa é, sem dúvida, uma frente em que nós buscamos intensificar para os próximos anos. Obrigada, Pablo. Continuando ainda na questão do 15º Plano Quinquenal, eu queria perguntar ao senhor Chan Li, como que ele acha que esse plano quinquenal pode promover o comércio bilateral de proteína animal entre Brasil e China? Então, primeiramente, obrigado, moderadora. Então, eu vou falar um pouco sobre a nossa associação. Então, hoje a nossa associação, ela é uma organização padrão, né, do nosso nível, é uma instituição, hoje está focado nas inovações e nas padronizações dessa área de proteína bovina, de proteína de carnes. E aqui no 15º Plano Quinquenal, ela tem falado bastante sobre segurança alimentar e sobre o escopo de segurança, ampliar mais interações, ampliar mais diversidade. Então, hoje o mercado chinês, ela tem bastante demanda, e o Brasil hoje tem um papel muito importante, é a maior fonte de exportação do Brasil e o segundo maior de importação da China. E hoje ele está na mesa dos consumidores aqui na China e com certeza trouxe bastante volume e receita para o setor. E aqui a gente vem sentindo cada vez mais a presença, essa diversidade de carne brasileira aqui na China. Então, desde 2003, mais e mais carnes brasileiras vêm chegando pelo porto de Tianjin. Queria fazer uma pergunta agora para o senhor Kevin Chen. O senhor voltou há pouco tempo do Brasil, né? Teve uma experiência no país visitando fazendas e conheceu diretamente a agricultura brasileira. Então, queria que o senhor nos contasse um pouco das impressões que teve e das conclusões após essas visitas. Primeiramente, agradeço à moderadora pela sua pergunta e hoje também muito contente por essa oportunidade de estar aqui sentado, falar com vocês sobre agricultura e trading entre China e Brasil e suas questões. Sim, recentemente, né, no início de março, fiquei 2 semanas no Brasil. Então, assim, as minhas impressões, o mais profundo é muito longe. Muito longe. Então, trazer essa carne brasileira, qual que é a competitividade, né, dessa carne na China? Então, nesse ponto, quando eu cheguei no Brasil, eu vi como é plantado a soja, como é criado as cabeças. Então, eu vi que realmente tem competitividade. Esse é o meu primeiro ponto. E depois, a segunda impressão, eu lembro que eu visitei. Eles me falaram, eu não confirmei, mas eu visitei o maior produtor formado por 2 agricultores. Eles tinham aproximadamente de 1 milhão de hectares. Isso é maior do que o território francês. Dois agricultores, mas eles me falaram outro número que me deixou muito surpreso. Tanto terreno, e só tinha 3% que era só irrigado. E aí eu pensei,
Mas e se você aumentar essa taxa de irrigação? Porque hoje na China mais de 60% são irrigados. Como fica essa produção deles se aumentar pelo menos para 10%? Isso vai aumentar, vai melhorar também. Tem a questão do meio ambiente, tem a questão da produção. Então, a minha impressão nesse ponto realmente ficou muito forte. E o outro ponto é que eu não conheço muito o Brasil. Então, quando a moderadora fala, não, eu conheço muito o Brasil, ainda não posso afirmar. Mas uma outra instituição, a FGV, um fundo, e junto com uma faculdade de ciências agrícolas aqui em Zhejiang, então a gente fez uma parceria onde a gente quer promover uma cadeia de valor, uma plataforma de cadeia de valor de promoção entre China e Brasil. Então, hoje eu pesquiso bastante sobre agricultura, trading, e não importa se é na China, se é... Porque hoje... No Brasil, que eles pesquisam sobre a China, eu sei que tem bastante, mas aqui na China que pesquisam sobre o Brasil é pouco. Então, esse conhecimento mútuo ainda é baixo. Então, hoje, esse grande evento que o Valor está fazendo, eu acho que é de grande importância. Eu vejo que já teve várias edições, mas é a minha primeira vez. Então, esse conhecimento mútuo, entender um pouco mais os gargalos de ambas as partes, principalmente na regulamentação, para a gente poder dar próximos passos na cooperação, eu acho que é muito importante. Eu fico por aqui. Obrigada. Eu queria fazer a pergunta agora para o André Guimarães. Como o Brasil pode alinhar a expansão das exportações agrícolas para a China com padrões crescentes de sustentabilidade? E, na sua visão, quais seriam as oportunidades que isso abre, né, para agregar valor aos nossos produtos? Muito obrigado, Zínia, pela pergunta. Agradeço muito ao Valor por poder trazer aqui um pouco da palavra da ciência agroambiental brasileira. Acho que talvez antes de falar de futuro, acho que é importante a gente fazer algumas constatações aqui muito claras. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o Brasil, há 40, 50 anos atrás, era um importador de alimentos. Hoje, não preciso dizer, nós estamos aí nas primeiras posições na produção e na exportação das commodities agrícolas mais importantes do mundo. Isso é um caso de sucesso estrondoso e sem paralelo na história. Talvez tenha um paralelo com este país aqui do ponto de vista industrial e tecnológico, o que aconteceu nas últimas décadas no Brasil. Então, acho que é importante a gente dizer isso. Tá? Entretanto, e aqui vai um grande entretanto, esse processo, a despeito dos investimentos que foram feitos, da competência do agro brasileiro, dos empresários, né, da ciência brasileira, da Embrapa e outras instituições, esse desenvolvimento aconteceu à custa de 50% do bioma cerrado e 20% do bioma Amazônia. Então, o modelo que nos trouxe até aqui, nos últimos 40, 50 anos, não será o modelo que vai nos levar para o futuro. A gente tem agora que talvez trocar o paradigma, né? Esse paradigma que eu costumo chamar do paradigma do expansionismo permanente, aquele paradigma em que você tem que abrir novas fronteiras permanentemente, ele tem que ser substituído pelo paradigma da intensificação. A intensificação acontece por várias dimensões, a dimensão tecnológica, por óbvio, mas eu quero trazer aqui talvez um pouco da dimensão ambiental desse processo de continuar nosso modelo de desenvolvimento agrícola. Eu trago aqui alguns números de pesquisas muito recentes que o meu instituto tem se envolvido. A gente está vivendo já um momento de aumento de temperatura. Nós temos regiões ali na transição entre o Cerrado e a Amazônia, onde a gente já observou aumento de 3, 4 graus de temperatura. Para cada grau de aumento de temperatura, a soja perde 6% de produtividade, o milho perde 8% de produtividade. Então já há fazendas nessa região, na região do Alto Xingu, na região, enfim, sul do Tocantins, onde algumas culturas já não são viáveis mais. Então a gente tem que talvez revisar um pouco o nosso modelo e aquele modelo, né, que a gente desenvolveu aí nas décadas passadas de expandir permanentemente. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu fui, enfim, treinado no Cerrado, eu estudei na Universidade de Brasília e vivi esse boom da expansão. Aliás,
foi essa motivação para estudar agronomia. Agora, a gente precisa de revisitar esse modelo. O que é interessante agora, e a ciência também começa a mostrar, outro dado que eu quero trazer aqui para vocês. A soja, nesse caso, ela chega a ser 20% mais produtiva até 100 metros de distância de um fragmento de floresta. Então, a gente já tem aí algumas pistas de que a natureza ela tem um papel, enfim, não só na geração de chuva, enfim, mas ela tem um papel também na resiliência da agricultura. Então, eu acho, Zínia, que o futuro da agricultura brasileira está em trazer a natureza, especialmente os nossos ativos de vegetação nativa, para dentro do sistema. Nós temos um código florestal hoje que impõe aos produtores rurais a conservação aí de alguma coisa entre 20% e 80% da sua propriedade, tem que ser deixado na forma de vegetação nativa. Isso sempre foi percebido pelos produtores como um desafio, quer dizer, até um obstáculo, até uma dificuldade para lidar com isso. Agora, a gente, olhando a ciência mais recente, a gente vê que isso talvez tenha sido uma forma de proteger a nossa própria agricultura. Então, acho que talvez, respondendo mais pontualmente a sua pergunta, no meu entender, o futuro da agricultura brasileira, a agregação de valor que a agricultura brasileira pode trazer para os próximos anos é incorporar a variável ambiental dentro da equação. Nós temos que trazer as externalidades positivas do meio ambiente para dentro e remunerar a natureza. Tá? A natureza está prestando um serviço gratuito. Quando o serviço é gratuito, a gente não respeita. Então, a gente precisa de remunerar a natureza dentro do sistema. Assim, a gente vai continuar produzindo, exportando e alimentando, segundo o Ministério da Agricultura, talvez você não me deixe mentir, mais de 1 bilhão de pessoas todos os dias, que é o tamanho da responsabilidade brasileira. Obrigada. Vou para o Pablo novamente. Voltando ao 15º plano quinquenal, a economia verde e o desenvolvimento de alta qualidade, eles estão previstos como prioridades nesse plano. E aí eu queria ver qual que é a sua visão, se você enxerga para as empresas brasileiras, a partir dessas prioridades, oportunidades. Obrigado pela pergunta, Zínia. Agora, antes de eu entrar na resposta, eu queria ecoar aqui um pouco o meu amigo André. O André trouxe o exemplo da soja, né? A soja plantada próxima à floresta ganha quanto de produtividade, André? 20%. Nós na Suzano não fazemos soja, fazemos florestas plantadas. E algumas décadas desenvolvemos uma tecnologia chamada de plantio em mosaico. O plantio em mosaico, Zínia, ela é o plantio de florestas plantadas para a produção que estão entremeadas com florestas nativas. A produtividade das florestas plantadas com a metodologia de mosaico, ela é substancialmente superior. Então, aqui eu queria ecoar um pouco o que o André falou, e eu acho que isso é um pouco da tecnologia brasileira na agricultura e na floresta, que ensina o mundo que a combinação de respeito ao meio ambiente e produtividade, eles estão lado a lado. Indo aqui para a sua pergunta, Zínia, eu vejo muitas oportunidades, especialmente para aquelas empresas que estejam dispostas a trazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente compreende, né, o desenvolvimento de alta qualidade da China como a ambição de fazer produtos em todas as indústrias de mais alta qualidade para consumidores cada vez mais exigentes e sofisticados, sejam eles consumidores chineses ou consumidores dos mercados internacionais. Nós percebemos esse movimento já até antes no plano quinquenal anterior, e isso nos motivou a investir em pesquisa e desenvolvimento aqui na China para aplicação prática junto aos nossos clientes. O que nós fazemos aqui? Nós temos um grupo de cientistas e laboratórios onde nós vamos dentro das plantas industriais dos nossos clientes
nas diversas regiões da China para trabalhar junto com eles o ganho de qualidade. E o que é o ganho de qualidade? Primeiro, ele é o ganho de qualidade em economia verde. Ele é como você produz consumindo menos energia, consumindo menos químicos, consumindo menos insumos. A nossa experiência com fibras ajuda os nossos clientes a fazerem a produção dos seus produtos finais, sejam eles embalagem, tixo, papéis editoriais ou têxteis. O segundo é como nós ajudamos os nossos clientes, por meio de pesquisa e desenvolvimento, a melhorarem as propriedades dos produtos que eles fabricam. Então, como é que eles podem produzir tixo ou papéis higiênicos com maior maciez, ou embalagens com mais força, ou que tenham menos permeabilidade por oxigênio ou por umidade, como nós podemos produzir tecidos a partir de celulose de eucalipto, que tem uma pegada de carbono muito melhor. Como nós podemos usar a celulose de eucalipto na construção civil, substituindo o cimento. Então, nós vemos esse chamado do 15º Plano Quinquenal em direção à alta qualidade como um chamamento ao desenvolvimento de tecnologias verdes que sejam capazes também de entregar maior qualidade nos produtos finais para a sociedade. Obrigada, Pablo. Queria fazer uma pergunta agora para o Inti. Como que a evolução dos padrões de consumo da China, né, com maior demanda por qualidade, proteínas específicas e produtos de maior valor agregado, tem influenciado o perfil das nossas exportações? E quais seriam os ajustes necessários, né, nesse sentido? Eu acho que esse é um trabalho importante que ainda demanda, né, bastante esforço do nosso lado, né, do lado do Brasil, porque, enfim, todo café que o chinês bebe em qualquer rede das grandes cafeterias chinesas, está lá o café brasileiro, só que ele dificilmente reconhece isso, né? Então, o consumidor chinês, ele consome carne, consome café, vindo do Brasil, só que essa origem acaba não sendo um valor, né, para esse consumidor. Então, este é um trabalho que eu costumo falar que é o agro do supermercado, quer dizer, o produto é a marca, né? Eu acho que o Brasil ele precisa trabalhar fortemente nesse branding. A marca Brasil precisa ser construída na mente do consumidor chinês. Vou dar um exemplo do café, né? O consumo de café na China cresce em média 15% ao ano. E você tem um mercado consumidor de café especial, principalmente aqui na região do delta do rio do Yangtze, ou na província de Guangdong, já muito expressiva, né? Fala-se que 20% de todo o café consumido na China já é café especial. E o consumidor de café especial hoje na China paga fortunas pelos microlotes, né, de regiões da Etiópia, né, ou de regiões, né, que ele reconhece que tem café de alta qualidade ou café colombiano. Só que ele ainda não tem, né, introjetado, quer dizer, não tem o conhecimento de que o Brasil dispõe de grandes, de bons cafés, né, de cafés especiais, com altas pontuações, e esse é um trabalho que a gente está hoje bastante focado em trazer isso, né, via o café. Mas você tem vários outros produtos que podem vir nessa melhoria, né, nesse processo, né, de você agregar mais valor à exportação brasileira. Acho que isso é um trabalho muito importante, que já está sendo feito, né? A Apex faz muito desse trabalho, nós, via CNA, também temos, né, um foco em trabalho, principalmente com pequenos e médios produtores, né, do Brasil, posicionar os produtos deles, produtos já para o consumidor final, aqui no mercado chinês. Esse ano vamos participar da CIAL, né, com um stand próprio, que é uma grande feira, né, do setor alimentício aqui em Xangai, com essa ideia, né, que é importante que o consumidor chinês ele
vá atrás de um produto por ser um produto brasileiro, reconheça isso. E nesse ponto a sustentabilidade está do nosso lado. A gente tem muita história para contar, né, em torno de produtos amazônicos, por exemplo, né, e isso é algo que a gente tem um espaço muito grande, né, de exploração, e isso diversifica a nossa pauta e cria, né, obviamente, uma outra dinâmica, né, dentro dessa relação comercial. Obrigada. Queria fazer a pergunta agora para o Tianlei. Qual que é a avaliação do senhor sobre a medida de salvaguarda imposta pela China este ano para a carne brasileira e como é que isso afeta o mercado chinês? Na verdade, essa questão, né, da carne bovina, de uma forma geral, na verdade, ele é uma manobra comum em todo o âmbito de comércio internacional. Em todos os países que importam alguma coisa, eles têm essas manobras, né? Não é específico com algum país, porque hoje aqui na China também temos a indústria própria da carne bovina e ela também precisa de espaço no mercado aqui na China. Então, de uma forma macro, ela é uma execução, uma tarefa feita dentro, né, de todo o ambiente de Comex. E agora todo o volume de carne bovina brasileira, ela já chegou a mais de 1,4, quase 1,5 milhões de toneladas, isso representando mais de 50%, né, de volume. Então ela traz um impacto. E através da nossa associação, a gente também está trabalhando através de comunicação próxima com traders e também empresas dos dois lados, para poder aumentar ainda mais as tarefas, os trabalhos, né, aprimorar um pouco mais. Então, através da nossa associação, a gente também vai descobrir, né, junto com, falando com eles, né, com ambas as partes, através de plataformas digitais, por exemplo, para aumentar ainda mais a eficiência e também trazer mais elasticidade para esse setor. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Kevin Chen. Qual é a abordagem da China para equilibrar a segurança alimentar e a preocupação de descarbonização e a promoção do comércio verde? Na verdade, hoje o governo chinês ela vem trabalhando nesse ponto. É uma grande etapa, né? Esse comércio verde ele é uma grande etapa de relevância, principalmente para o objetivo da neutralidade de carbono, né? E a nossa meta é atingir isso em 2050. Então, hoje, para chegar nessa neutralidade, a agricultura tem um papel muito forte, tem um elo muito pesado. Então, hoje agora estamos numa direção de desenvolvimento de alto nível e o comércio e também toda a cadeia de suprimento verde, ela é muito importante. Desenvolvimento de baixo carbono é muito importante. Então, isso para o nosso governo, para o desenvolvimento que o governo quer, ela está em pauta. E isso engloba com certeza a proteína animal. Então, como o Brasil pode colocar esse ponto, né, sobre desenvolvimento verde, eu acho que isso precisa ser aquecido, né, essa conversa. E outro ponto que a gente precisa ver, tradicionalmente a gente observa que o desenvolvimento do meio ambiente e também o desenvolvimento econômico, muitas vezes ela serve de obstáculo para o outro. Mas agora a gente tem um outro conceito, onde o conceito a gente precisa fazer com que essas duas áreas consigam trabalhar com mais harmonia. Então, por exemplo, a questão do desmatamento.
Então, por exemplo, tem vários países, eles não têm comércio, não têm Comex, só que eles também têm desmatamento. Nos últimos 40 anos, na China, hoje a China ela vem, né, apesar de ter pouca floresta, ela tem aumentado, né, a sua área verde na China. Nesse ponto ela está crescendo. Então esses fatos, o que ela diz para a gente? O meio ambiente e o desenvolvimento econômico muitas vezes não é ao contrário. A gente consegue encontrar uma harmonia e o governo chinês ela quer encontrar essa similaridade, as formas de execução, as formas de atuação que consiga proteger o meio ambiente e também o comércio. Então, a gente precisa manter a segurança alimentar a longo prazo. Por exemplo, 10, 20 anos depois ou 50 anos depois, a gente precisa ter uma boa quantidade de terra arável, um bom ambiente de cultivo, uma boa floresta. Esse é a razão e que traz esse resultado de aumento de áreas verdes na China, de florestas na China. Então, nesses últimos anos, né, a gente vem trabalhando nisso. Então, essas experiências, eu acho que vale muito compartilhar com outros países, principalmente com o Brasil. Então, como a gente consegue manter o comércio, manter o Comex, soja, carnes, exportar para o Brasil, trazer fortalecimento na economia, nas receitas no Brasil e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente. Então, eu acho que todo o regulamento no Brasil, ela também precisa trabalhar a favor nessa direção. Então, é uma forma de garantir não somente a segurança alimentar na China, mas do mundo todo. Muito obrigada. Nosso tempo está acabando, então eu vou pedir para o André Guimarães fazer as considerações finais. A mensagem final que eu gostaria de deixar aqui é que nós temos um desafio muito grande à frente, estou falando do caso do Brasil especificamente, no nosso uso da terra, que é de plantar floresta. A gente foi longe demais em algumas situações. Hoje nós temos, se a gente somar o compromisso brasileiro com a sua NDC de restaurar 12 milhões de hectares e o compromisso para cumprir o Código Florestal, que nós temos hoje um déficit de aproximadamente 10 milhões de hectares, nós estamos falando que o Brasil precisa de restaurar 22 milhões de hectares. Ao custo por baixo de $1.000 a $2.000, nós estamos falando de algumas dezenas de bilhões de dólares que vão ter que ser investidos. Hoje, isso não acontece porque a perspectiva é de custo, quer dizer, é muito dinheiro num sistema que já está pressionado. Agora, quando a gente coloca a geração de serviço ambiental que vem junto com isso, ou seja, o sequestro de carbono, se a gente coloca a preservação dos ciclos hídricos daquela região que vem dessa recuperação florestal dentro da equação, quando a gente coloca a resiliência da agricultura, como esse exemplo que eu dei agora da soja, que é mais produtiva perto de um fragmento, perto de uma floresta, a gente já começa a ver que esse custo, eventualmente, para se fazer esse investimento em restauração florestal, ele passa a ser um investimento, na realidade. Um investimento na resiliência da agricultura brasileira do futuro, um investimento na segurança alimentar do planeta, um investimento na estabilidade do clima do planeta. Então, é importante dizer, e aqui eu queria fechar dizendo isso, quer dizer, o Brasil, a matriz de emissões de gases de efeito estufa do Brasil, ela é fortemente ligada ao desmatamento. 50% das emissões brasileiras é de desmatamento. Então, se a gente... e 90% ou mais desse desmatamento é ilegal. Então, o Brasil tem uma missão de combater o crime, combater a ilegalidade. Ao fazer isso, a gente, enfim, mantém serviços ambientais funcionando e, ao investir em restauração florestal, a gente consegue manter a resiliência da agricultura e, mais uma vez, estabilidade climática e segurança alimentar. Então, eu acho que o ponto central aqui, Zínia, é a gente lembrar sempre que trazer, mais uma vez, a natureza para dentro do sistema produtivo de alimentos é algo que tem que ser feito. Essa é a visão mais moderna. É isto que, no meu entender, é agregar valor, é o próximo passo que nós temos que dar para a gente poder manter, não só, enfim, a nossa capacidade produtiva, o nosso PIB, etc., mas as boas relações com países, inclusive como este aqui, que é a China, que é um parceiro comercial tão importante para a gente. Muito obrigada a todos pela participação.